Alô, alô, amigos, sejam bem-vindos a mais um Território MLS Coast to Coast. Hoje, dia 5 de maio, sexta-feira, episódio número 15 do Território MLS Coast to Coast. Eu sou Gustavo Lopes, o seu host, e aqui a gente vai falar um pouquinho de tudo que vem acontecendo na CONCACAF Champions League, na Major League Soccer, entre outras coisas, como você já está acostumado, a nossa edição de número 15. Onde o Território MLS, é claro, é patrocinado pela Betano. Você já está se acostumando a uma casa de apostas onde você faz a aposta inteligente e você confia nas suas apostas, aposte no que você acredita. É a slogan da Betano, então a gente agradece o patrocínio. E também territoriomls.com e @territoriomls nas redes sociais para você saber de tudo, acompanhar as notícias, hard news, entrevistas e tudo mais que acontece na MLS. No episódio de hoje a gente vai falar de bastante coisa com a CONCACAF Champions League. Tem um possível crime envolvendo um brasileiro que a polícia fez um inquérito, a MLS também. Tem um pouquinho mais dos jogos do próximo fim de semana. E comigo hoje temos aqui o meu amigo comentarista Gustavo Guimarães, que eu já dou meu boa noite e pergunto: Parque do Sabiá ou em Patingão? Boa noite, meu querido Gustavo Lopes. Boa noite, bom dia, boa tarde, onde quer que você esteja acompanhando essa edição do podcast. Cara, eu já passei por fora dos dois, né? Mas eu acho, pelo menos exterior, do lado de fora, o Parque do Sabiá mais bonito. Eu discordo, fico com o em Patingão. O Gustavo Guimarães que fala diretamente de Newark, New Jersey, com a gente neste momento. E também lá da costa oeste temos Celso Oliveira. Celso, uma boa noite para você. E eu te faço a pergunta: Arena Barueri ou qual que é o nome do estádio do Red Bull, que agora me fugiu o nome na hora da entrevista? Na Bia Bichedid. Eu não consigo pronunciar esse nome. Nabia Bichedi. Boa noite para você também, Boa noite Celso. para vocês. Eu acho que você está se referindo a dois estádios na cidade de São Paulo, no Grande ABC. E infelizmente vou te dizer que minha história na cidade de São Paulo se resume a dois estádios: o estádio de Morumbi e o estádio de Pacaembu. O resto não conheço, não quero conhecer. Tenho raiva de quem conheço. Olha só, um statement muito forte, né, do meu comentarista, já Tô contra brincando, galera. Tô milhares brincando. de ouvintes Tô que acompanham o brincando. nosso território MLS. E por esses dois estádios, a gente consegue perceber para qual time que ele torce? Eu não sei, eu não sei. Difícil. Amigos, CONCACAF Champions League, Los Angeles FC 3, Philadelphia Union 0, Timothy Tillman, Kawadro Opoku e Denis Bouanga marcaram os 3 gols do LFC. A gente fez um episódio, né, na terça-feira, perdão, onde a gente falou um pouquinho desse jogo e eu cantei a pedra. Já quero dizer aqui que eu cantei a pedra. Eu citei uma possibilidade de Leon Fletch começando no lugar do Martinez e eu pedi Patrick Tillman no lugar do Opoku. Então já quero dizer que eu cantei a pedra. E começando com o Gustavo Guimarães, eu quero o seu destaque do jogo e também um pouquinho sobre a escalação, o que você achou, seu destaque inicial. Ô Lopes, foi mais ou menos dentro daquilo que eu esperava, né? Apesar de eu ter colocado o Andrés Pereira como titular no princípio do jogo, a gente já esperava também, já sabia que existia a possibilidade do Leon Fleck, que até o ano passado era o substituto natural do José Martínez, naquela função de primeiro volante. Mas o meu destaque, na verdade, é um destaque negativo, né? Que para mim foi o Olivier Mbaizo, que recebeu um cartão bobo no final do primeiro tempo. Ele empurrou um adversário, né? Havia sofrido a falta e reagiu, empurrou, acabou sendo amarelado. E na sequência, nos minutos iniciais do segundo tempo, ele faz uma falta, mata um contra-ataque, recebe o segundo cartão amarelo, é expulso. E ali ele desfalcou muito o Philadelphia Union, atrapalhou muito. E na minha concepção ele foi um personagem com uma contribuição muito grande no placar elástico de 3-0. Ficou bastante difícil para o Union reagir na casa do adversário, já que perdia de 1-0, né? Então, o meu destaque negativo para esse jogo é o Olivier Mbaizo. Celso? Para mim, o destaque negativo seria o técnico Jim Curtin, que fez uma
série de 2 jogos muito abaixo do que eu espero dele. A gente fala muito bem dele sempre aqui. Não estou aqui para fazer qualquer tipo de gozação do trabalho que ele faz no Union e faz com por jogadores de poucos salários, né? E a folha salarial do Union a gente sabe que não é das mais altas e eles estão sempre brigando por títulos, mas me parecem que não vieram tão focados para esses jogos, 2 jogos, como estavam focados para a final e no final do ano passado. O que eu reparei, por exemplo, o número de chances desperdiçadas foi algo que você, Gustavo, já tem falado dessa equipe. E eu tive a oportunidade de perguntar para o técnico Jim Curtin sobre esse problema. Você acha que a sua equipe está desperdiçou aqui a chance demais nessa série de jogos, não só nos 2 jogos, mas em alguns dos últimos jogos que o Union jogou. E, infelizmente, eu acho que isso pesou demais, porque ele ainda falou que para ganhar de uma equipe como a LAFC, que está sendo cogitada como uma das melhores equipes da história da liga, né, não pode se fazer muitos erros. E o Union, na minha opinião, não fez, como eu falei, uma série de 2 jogos muito boas e ficou muito aquém do que eu achei que o Union deveria ter feito. E foi eliminado por uma equipe superior, e achei que o LAFC esse ano é bem superior ao Union. Aí já vou começar discordando um pouquinho, porque o Union foi totalmente melhor no primeiro jogo, né? Fez 90 minutos melhor. Ou eu tô falando alguma besteira, Gustavo? Não tá não. Eu concordo contigo, discordo um pouco do Celso. Eu vou concordar com o Celso no que ele diz sobre o desperdício de chances, né? Você, de fato, não pode falhar quando joga com a LAFC, uma equipe muito qualificada, é verdade, tá aí para fazer história no futebol dos Estados Unidos, e você, de fato, não pode perder tanta chance. Mas o Philadelphia Union não fez uma primeira partida inferior ao LAFC, na minha concepção. Eu vi o Union muito melhor, sufocando o adversário, né? Mantendo o LAFC sempre no campo defensivo, sem conseguir muitas chances. E até, de certa forma, ele conseguiu fazer mais ou menos isso no primeiro tempo do segundo jogo. Depois que ele sofre o gol inicial do Tillman, ele passa a dominar o campo de jogo, e foi interessante notar uma mudança de postura tática ali, porque o Union é uma equipe muito reativa, né? A estratégia do Jim Curtin, inclusive, é muito rígida nesse sentido. Ele não é um time de propor jogo. E na Califórnia foi interessante notar isso. Ele sofre o gol e passa a dominar o campo de jogo. Foi interessante, mas para mim, novamente, a expulsão do Olivier Mbaizo colocou tudo a perder, né? Porque aí ficou muito mais difícil e o LAFC foi tomando conta do jogo. Rapidamente, Lopes, o que eu vou dizer, o Mbaizo, apesar de ter sido tomado o cartão vermelho e o Union ter jogado com 10, teve momentos que o Union se apresentou ofensivamente e tentou vir para cima do LAFC com 10, e eu quase achei assim, olha, o cara vai conseguir com 10 jogadores levar esse jogo para os pênaltis e aí vai se consagrar. Eu achei por um momento, por uns 10 minutos, eu realmente achei que esse era o script do jogo. Não aconteceu, aconteceram 2 gols do LAFC no final, quando eu achei que o Union acabou perdendo o seu fôlego, né? Mas, infelizmente, eu vou também discordar mais uma vez de vocês, porque o que eu vi no semblante dos jogadores do Union foi uma atitude diferente, uma atitude de jogadores que achavam ali que o LAFC era a melhor equipe e iam ganhar o jogo, e tiraram um pezinho um pouco, né? Vou ser bem honesto. Olha, se semblante ganhasse o jogo, eu vencia todos, né? Porque eu sou muito bonito. Mas até passando, eu até separei aqui o tópico do Jim Curtin, porque eu achei que ele não fez uma boa partida também. Mas vamos por partes aqui. Celso, o que você acha que aconteceu? O que o LAFC fez para dominar os 90 minutos? Ou dominar pelo menos a maior parte do jogo? Bom, vamos lá. Escalação, não gostei. Achei que o Pereira era o jogador certo para jogar, não o Flaca. Eu respeito, também foi outra pergunta. E achei que o Brujo fez muita falta para o meio-campo do Union. Ele é o motorzinho desse meio-campo, e acho que teve uma atitude muito positiva nos jogos contra o LAFC, e muito do sucesso que o Union teve contra o LAFC foi causa do trabalho defensivo que ele faz no meio-campo. Então, para mim, errou
na escalação. O fato de, uma vez mais, o Uri, que é o atacante do Union, não conseguir jogar contra o LAFC. Eu imagino agora que foram 3 jogos contra o LAFC agora e não marcou nenhum gol. Eu acho ele um cara pesadão e alguém que não deveria jogar contra um time que é a LAFC, que joga plantado com 2 zagueiros. E para mim se reúne, não tem o plantel, né? É a última coisa que eu vou dizer, que ele não tem o plantel para fazer um ajuste de entrar um jogador no segundo tempo para mudar uma partida, né? E isso, infelizmente, não é culpa dele, né? Porque jogadores como Bedoya, por exemplo, que continuam sendo titulares na minha cabeça, são jogadores que tinham que estar no banco, jogarem 20 minutos, entrarem, terem ainda um impacto, né? Mas não são jogadores para jogarem 85 minutos e carregarem o Union a uma final e um título de Conca Champions. Guima, a gente, quando eu fiz o episódio na terça-feira mais o Celso, olhando ao jogo passado, eu pensei, o time do LFC não criou tantas chances. Por isso, eu acho que colocando o Patrick Tillman mais pelo lado direito, ele é um cara que chuta bem de fora da área. Ele fez um gol assim, se eu não me engano, no El Clássico, que faz um chute de fora da área. Não jogou o El Clássico, estava machucado. Não, então ele fez um gol de fora da área recentemente. É um cara que chuta bem e é um cara que, na minha opinião, pode dar um suporte maior. Acho que foi um ajuste que o LFC fez. Conversando com você no privado, eu perguntei qual que você acha que seria a escalação do Union, e você citou que o Jim Curtin não muda o jeito de jogar, o que eu acho algo muito ruim. Eu acho que a formação certa seria botar mais um zagueiro ali para começar o jogo com a linha de 5. O Union fez algum ajuste para começar essa partida, olhando o que aconteceu no jogo passado e agora indo para o jogo fora de casa? O que o Union fez de diferente, principalmente no primeiro tempo dessa partida de volta? Nada, não teve nada diferente. Foi a mesma postura. O que aconteceu foi uma reação diferente do LAFC. A gente esperava, pelo menos aqui, que o LAFC fosse fazer o que ele faz quando atua dentro de casa, que é dominar os espaços, dominar as ações, partir para o ataque e sufocar o time adversário. Mas não foi isso. Então, não teve muito um ajuste por parte do Philadelphia Union, né? Foi mais uma opção que o LAFC acabou dando a ele. Eu notei também que o Opoku não foi titular no segundo jogo, porque o Opoku não estava prendendo as bolas no campo de ataque aqui no Subaru Park, tanto que ele foi substituído no intervalo do jogo, e aí eu vi o LAFC um pouquinho melhor no Subaru Park no segundo tempo. Então, eu vou concordar contigo, Tillman, em relação aos chutes de fora da área, realmente uma qualidade dele, que já está provado mesmo, e eu acho que isso atrapalhou um pouquinho, porque o Jim Curtin também esperava que o Cherundolo fosse repetir o time do primeiro jogo, e não aconteceu. Eu concordo contigo no que tange a questão da maneira única de jogar do Philadelphia Union, né? É um time que tem aquele 4-4-2 diamante, bem fixo, bem rígido, e não sabe variar, né? Quando você precisa de algum outro determinado estilo de jogo, além do contra-ataque com as bolas longas, não é o forte do Union. O Union é um time de muito chutão, né? Não é, e marcação alta. Não é um futebol muito vistoso, inclusive, mas não teve um ajuste especial. Ele tinha uma peça no banco para poder mudar um pouquinho, principalmente no segundo tempo, que era o Joaquim Torres, que era um meio atacante que o clube contratou esse ano, que estava no Montreal, e a gente não sabe por que ele insistiu tanto com o Alejandro Bedoya, né? Já é um veterano. Era o meu próximo tema, inclusive. Muito conhecido, né? E o Curtin simplesmente não fez essa alteração. E tem muita gente criticando as substituições do Curtin, mas aí eu não consigo julgá-lo, porque teve a expulsão do Embaiso, que então o primeiro cartão amarelo dele é uma coisa absurda, totalmente desnecessária. Mas aí que vem, né, a minha pergunta para você, continuando com você, Guima, a questão dos ajustes para o segundo tempo. O que você acha que o Jim Curtin poderia ter feito para o segundo tempo? É uma substituição, é uma mudança de formação?
e eu começo dizendo que eu já teria tirado o Bedoya no vestiário. Eu teria feito duas trocas, Gustavo. Eu teria trocado o Bedoya pelo Joaquim Torres e eu teria trocado também o Michael Urey pelo Quinn Sullivan, que é um meio atacante da base do Philadelphia Union. Inclusive, provavelmente vai estar na seleção dos Estados Unidos sub-20, que vai disputar a próxima Copa do Mundo. Seriam as duas substituições. Eu adiantaria o Carranza para ser o homem fixo na área e tentaria municiar o Carranza com essas três opções: o Sullivan pela esquerda, o Gazak pelo meio e o Joaquim Torres pela direita, para tentar mudar um pouquinho a situação do jogo no segundo tempo. Então agora vai para vocês dois. Eu quero numeragem. Números. Quanta culpa tem o Mbaizo? 100%. Da eliminação. 100? A culpa da eliminação. Para mim tem 100%. Celso? Não, pra mim o jogo ia ter sido o mesmo outcome, né? A mesma coisa, ele só catalisou o resultado. Então, pra mim, 60% da culpa vai pra ele. Você acha que se ele continuasse em campo seria 3-0, Celso? Não, eu acho que deveria ter sido provavelmente um 2-1, com o LAFC conseguindo o segundo gol no final e conseguindo a vitória por ter um plantel melhor. Vocês falaram aqui das opções, e a melhor opção é um cara chamado Sullivan. O Cheruno trouxe um jogador que está sendo para ser. Dois jogadores estão sendo para transferir para a Europa. Um com passagem pela seleção equatoriana e o outro com grandes opções de ser uma opção em Gana, né? E, infelizmente ele nunca vai chegar em Gana, porque Gana é um lugar muito forte. Mas essa é a diferença, pessoal. É a diferença entre o LAFC e as outras equipes. Eu espero, e não sou porque eu sou alguém que faço cobertura do LAFC, eu espero que as outras equipes olhem o que está acontecendo aqui e se fortaleçam para competir diretamente com equipes que têm 2, 3 jogadores prontos para jogar. Não se esqueça, o LAFC perdeu o zagueiro central, o melhor zagueiro central, e nada aconteceu no segundo tempo. O Union não conseguiu achar espaço para o gol. Ok. Quanta culpa tem o Jim Curtin, Gustavo? Gustavo. Ô Lopes, é difícil porque na primeira parte do jogo, do segundo jogo, o Curtin, a mudança de postura não estava. Eu estava gostando. Eu estava gostando de ver o Union propondo mais o jogo. O problema é que ele foi muito conservador nas alterações, né? Então, eu vou dar uma nota 7 para ele. 7, 8. Para mim, o Curtin fez o que pôde fazer com o elenco que tem. O LAFC, se vocês vê o que fez desde que ganhou a MLS Cup, se fortaleceu, enquanto que o Union continuou basicamente jogando com os mesmos jogadores e perdeu 2 jogadores por contusão, né? E ainda perdeu o Blake por 2 meses, 1 mês e tal, e ainda perdeu alguns jogos, né? O Blake. Então, para mim, já falei, os elencos têm que ser mais fortes. Se você vai jogar uma Conca Champions, tem que ter 2 ou 3 jogadores em cada posição prontos para jogar e prontos para basicamente serem titulares. Qual é o futuro do Philadelphia Union, Guima? Não vejo muita alteração, não. O Philadelphia tem uma proposta muito estabelecida de revelar, né? De ser um clube revelador. Ele não vai fazer, até mesmo pelo mercado que ele está inserido, que é um mercado menor na comparação com a LA, ele não vai fazer contratação astronômica, ele não vai buscar jogador renomado, ele vai continuar garimpando talentos ao redor do mundo. Uma prova disso é o Daniel Gazda, né, que é um meio atacante vertical interessantíssimo, que foi contratado no futebol da Hungria, né? Então, a proposta do Philadelphia Union é essa aí, é ser clube revelador, e nisso ele vem sendo muito bem sucedido nos últimos anos, né? Ele já vendeu os irmãos Aronson, o Mark McKenzie também para o futebol europeu, e já tem preparado também a saída do Jack McGlynn, o próprio Quinn Sullivan também, que são jogadores jovens e que podem render alguns milhões de dólares numa futura transferência para o mercado europeu. Então,
basicamente é seguir nessa linha de clube revelador mesmo. O Philadelphia se mantém competitivo muito pelo trabalho do Jim Curtin, que montar, né, uma estrutura competitiva usando alguns pilares bem definidos. Andrea Blake na zaga, no gol, o Jacob Glasses e o Jack Elliott. Ele tem um lateral esquerdo, um dos melhores da liga, que é o Kai Wagner. Uma marcação muito boa no meio de campo com o José Martins, que inclusive esteve para sair nessa última janela, mas acabou não se concretizando. E o ataque é ali o Carranza, o Gazdak, que são os principais jogadores, né? Então, a espinha dorsal, pelo menos no curto prazo, eu não vejo mudando, e nem a política do clube de revelar jogadores. Muito desapontado com o Mike Urey. Aliás, Celso, agora o LAFC vai enfrentar o León, que eliminou o Tigres. Será a segunda final de Conca Champions do LAFC, se eu não me engano. Perdeu para o Tigres Isso. na primeira, na época do Covid, né? Então foi um jogo que teve Uhum. muito pouca repercussão. O LAFC tá preparado para enfrentar um outro time mexicano na final? Como é que o LAFC vai para esse jogo? Tá preparado, sim. Eu acho que tem elenco. O Leão foi, na verdade, a equipe que o LAFC venceu na semifinal. Então isso até faz um clima um pouco de revanche, né? Da equipe mexicana querendo revanche em cima do LAFC. O LAFC tem a vantagem de jogar a última partida em casa, a primeira partida sendo no México. Mas, pelo que eu vi ontem, o Leão ganhou de 3-1 do Tigres. Fez uma campanha excelente na Conca Champions até agora. E tem um ataque eletrizante. Então, se o LAFC, para mim, vai ganhar esse jogo, vai ter que jogar muito bem, não se expor fora de casa e trazer o jogo pro Banc California e fazer uma partida boa para ganhar o jogo em 180 minutos. Mas não sei o que esperar, mas acho que em termos de ter time, ter elenco, acho que sim. Agora, Você crava que o né? LAFC é favorito? Olha, eu acho que o LFC é favorito em casa, mas fora de casa o Leão vai ser Favorito para ganhar o favorito, né? título. Para ganhar o título. O LAFC é favorito? Deve ser favorito. Ok. Para quem não se lembra, o Leão foi o clube que eliminou o Flamengo na fase de grupos da Copa Libertadores de 2014. Nossa. Caso eu não esteja enganado, o Flamengo foi para aquela Copa Libertadores após vencer a Copa do Brasil 2013 e o Flamengo perdeu no Maracanã por 3-0, caso a minha memória não esteja falha. Ontem, dia 4, quinta-feira, fez um ano da conquista do Seattle Sounders da CONCACAF Champions League. E naquela ocasião estava todo mundo torcendo pelo Sounders, que era o primeiro time da MLS a ir e ganhar o torneio. Guilherme, agora eu te pergunto, os americanos, nós que acompanhamos a liga, torceremos para o LAFC? Ou como é que você acha? Já que está se criando um pouquinho de rusga, principalmente pela soberba de alguns torcedores do LAFC nas redes sociais e etc. Já sim, Gustavo, não vai ser aquele apoio maciço como foi com o Seattle Sounders, não. Pelo menos na minha concepção não vai ser, não, porque já existe um revanchismo, né? A gente vê. Não é nem um revanchismo, é uma rivalidade que vai surgindo na liga muito por conta do que o LAFC faz, né? E isso ele não está errado, é o projeto dele, e ele é fiel ao projeto que ele faz, então ele está coberto de razão nesse sentido. De trazer muitas estrelas, aquele glamour de Hollywood. Nem todo time é assim, nem todo clube no país é assim. Então, existia uma simpatia naquela disputa do Seattle Sounders com o Pumas por se tratar da primeira chance na era moderna, e agora não é, né? Você tem um LAFC estrelado, que pelo menos na minha concepção não é favorito, porque o Leão joga com times grandes em maior quantidade no México na comparação com o futebol nos Estados Unidos. Então, por conta do que o LAFC faz, o que ele supostamente gasta, aquela teoria de que o Bale recebia dinheiro na Europa, não vai ser 100% igual foi no ano passado. Isso. Eu torcerei para o LAFC. Acho o LAFC favorito em questão de técnica, em questão de qualidade, porém eu acho que o Leão chega um pouquinho mais cascudo para essa final pelos testes. Eu não acho que acho que o LAFC enfrentou um teste no ano até agora, que foi o primeiro jogo contra o Philadelphia Union. Então, porém, uma final tudo pode acontecer. Então, com isso, acho que a gente algum outro comentário sobre esse jogo? Isso.
o LAFC chega na final sem ter passado por um clube mexicano, né? Porque são os grandes testes de fogo na Conca Champions, né? Então, é nesse sentido que eu falo que eu vejo o León, pelo menos, como um favorito, porque ele joga 2 vezes por ano, talvez até mais, contra o Chivas, contra o América, contra o Monterrey, contra o Tigres, e que são equipes de um nível talvez mais elevado do que na comparação com o Sporting Kansas City, com o New York Red Bulls, né? Algumas equipes da MLS. E se você parar para pensar, tem algumas figuras no León que são conhecidas de quem acompanha o futebol sul-americano. Você tem o Walter Tecílio, que é um lateral esquerdo da Colômbia, você tem o Lucas Romero, que já passou no futebol brasileiro pelo Cruzeiro e já foi volante Bom da seleção jogador. da Argentina, muito bom jogador, inclusive. Então, o León tem algumas peças, o ataque é muito rápido, algumas peças interessantes que, para mim, colocam ele em condições superiores ao LAFC, que justamente igual você falou, o LAFC foi testado uma única vez esse ano na primeira partida contra o Philadelphia Union no Subaru Park. Então, eu particularmente vou torcer também para o LAFC, mas é difícil. Eu acho que ele vai ter que estar bem inspirado nas duas partidas. Lucas Romero ou Jair? Jair. Lucas Romero ou José Martins do Bruxo? Lucas Romero. Tinha um confronto mineiro ali, né? Rafael Carioca pelo Tigres e Lucas Romero pelo Cruzeiro. Então, para terminar, Lucas Romero ou Willy Sanchez? Cara, eu gosto do futebol do Sanches. Eu gosto bastante. É um volante moderno que joga, né? Eu gosto. Eu acho que eu vou ficar com o Nesse quesito Sanches aí. também fica com o Sanchez. Celso, ia falar alguma coisa? Não, eu tô. Acho que vai ser uma final muito eletrizante e o melhor time vai ganhar. O time mais bem preparado O e time que fizer muito mais bem gols também vai balanceado. ganhar. Exatamente. Existe- Pra quem não entendeu nada, o Celso não Existe- sabe quem é Lucas Romero. Não, o Lucas Romero é o Existe um meio-campista boato. do León que joga. Não conheço a história dele, mas reconheço o nome dele do jogo de ontem. Existe um boato, corre-se a boca pequena, que o território MLS vai ter representante na primeira partida no México. Quem viver verá. Seria a primeira de todas, né? Seria o terceiro país que o território MLS vai. Celso, você sabe quem é Márcio Araújo? Márcio Araújo. Nome não. Muito Araújo na minha vida, cara. Agora você me pegou de Então com a as gente calças deixa a curtas, resposta como para o diz. próximo podcast. Amigo, Momento Betano, betano.com, onde você pode fazer aquela sua apostinha, fazer aquela sua fezinha, aquela brincadeira, apenas se você for acima de 18 anos, é claro. Hashtag aposte no que você acredita. Eu gosto muito dessa hashtag, onde eu vou aqui te dar algumas diquinhas para o fim de semana da Major League Soccer. A primeira que eu separei aqui foi San Jose Earthquakes contra Los Angeles FC, onde a vitória do LAFC está pagando 2,40. O LAFC é o favorito para essa partida, não perdeu ainda esse ano. Então, 2,40 para o LAFC, eu acho que é um negocinho legal, dá para botar uma moeda. Favorito fora de casa, né? Favorito fora de meio casa, raro, às porém vezes. o LAFC é o melhor time da liga. O San Jose Earthquakes vem fazendo um bom trabalho esse ano com o Lute Gonzalez, mas eu não acho que será páreo para o LAFC. Então, em vitória a 2,40. Também, Club de Foot, Montreal, vai receber o Orlando City lá no seu estádio, no Stade Saputo, e a vitória do Orlando City está pagando 3,15. O Orlando City não está na sua melhor temporada, porém, o Montreal está numa temporada pior ainda. Então, uma vitória do Orlando City a 3,15. Eu acho que nessa eu também vou deixar uma moedinha só para poder brincar. E também, olhando aqui, eu tinha anotado o FC Dallas enfrentando o St. Louis City, um jogo que o St. Louis City é um time que a gente não pode esperar muito, é um time de expansão, só que de vez em quando eles vão lá e fazem 5 gols, ou eles vão lá e não jogam nada. Então, FC Dallas paga 1,83, é o favorito para a partida porque está jogando em casa, enquanto o St. Louis City está pagando 4,20. Olha, 4,20 no St. Louis City eu não acho que seja uma má aposta, porém é um pouquinho mais arriscado.
Até porque nesse fim de semana vai acontecer o Hall of Fame, né, do soccer americano, que é lá no estádio do FC Dallas, né, no Toyota Stadium. Então tá aí as três dicas: LAFC, Orlando City e também St. Louis City. Alguém aqui discorda? O interessante, só rapidamente, sobre o St. Louis City, que o Klaus não jogou semana passada, você viu a diferença que faz, né, quando ele não joga e acabou perdendo em casa do Portland. Então vamos passar para o próximo fim de semana. Esse fim de semana agora que acontece na Major League Soccer, amanhã, no caso, ou sexta-feira. É sexta-feira considerado fim de semana? Já acho que é, né? Então nós já estamos no fim de Alguns de semana. nós, né? Para alguns de nós, exatamente. Eu deixei aqui na minha pauta New York Red Bulls e Philadelphia Union só para o Guilherme falar um pouquinho desse jogo, por causa do Bubblehead, e porque são os dois times que você cobre, então achei que talvez deixaria você falar um pouquinho desse jogo. E sinceramente, acho que você vai ser a única pessoa que vai assistir esse jogo. E eu, porque eu tenho o meu dever jornalístico. Desculpa, as primeiras 7.500 pessoas que chegarem à Red Bull Arena irão receber um Bubblehead do Luquinhas, que o clube me enviou e eu agradeço aqui. É um jogo que você tem o Philadelphia Union chegando cansado pelo jogo da Conca Champions, porém com e do outro lado você tem o New York Red Bulls, que faz a sua pior temporada desde 2009, lanterna da Conferência Leste, com 6 desfalques importantes para enfrentar um dos melhores times da Conferência Leste. E ainda tem a questão do Dante Van Zyl, que repercutiu muito negativamente nessa quinta-feira o fato do Gerhard Struber ter tornado público que o Dante Van Zyl já está reintegrado ao clube, pelo menos treinando. Esse é um ponto. Houve um questionamento muito forte aqui em Nova Jersey em relação à finalidade da suspensão que a MLS impôs ao jogador de 6 jogos, né? Ele vai estar apto para voltar contra o Toronto em 2 semanas, ou seja, ele vai cumprir o 4º jogo agora da suspensão e já está treinando com o grupo. O Struber não deu mais detalhes em relação ao futuro do jogador, mas se ele já está treinando com o grupo, subentende-se que passa a ser uma questão de tempo em que o Van Zyl possa voltar a figurar entre os jogadores do Red Bulls. A torcida aqui pede a saída do Struber, pede a saída do Dante Van Zyl, pede até mesmo alguns mais exaltados a venda do clube pela Red Bull. E não é um clima dos melhores, pelo menos eu, particularmente, desde que passei a acompanhar o New York Red Bulls, nunca havia presenciado. E no aspecto psicológico, ele chega destruído para enfrentar o Philadelphia Union, que na última vez que jogou aqui, inclusive, no ano passado, foi por 2-0. O favoritismo é todo do Philadelphia Union, apesar do cansaço. Eu acho até mesmo que o Philadelphia deve vencer a partida, e não deve ser por um pouco, talvez uns 2-3-0, porque, além de tudo, o futebol do New York Red Bulls é muito ruim, tem sido muito ruim, é um futebol muito mecânico, é uma dinâmica de jogo que não me agrada, é um produto muito feio. Então, dito tudo isso, eu vou ficar com a vitória do Philadelphia Union nesse jogo que irei acompanhar por questões profissionais. Apenas. Boa, próximo assunto aqui na minha lista: Charlotte FC enfrenta o New York City FC, mas a gente não vai falar do jogo em si, vai falar do caso André Chinechek, brasileiro que foi draftado pelo Colorado Rapids, foi o Rookie of the Year há 2-3 anos atrás, e ele foi acusado de agressão sexual por uma menina de 23 anos, o crime que teria supostamente acontecido no dia 26 de fevereiro, o boletim de ocorrência foi feito no dia 8 de março, obviamente é um tema muito sensível, mas a gente tem que falar, principalmente porque tem um brasileiro envolvido, o André Chinechek, que acabou sendo envolvido numa trade, né, numa troca para o Real Salt Lake, o que depois acabou não acontecendo, o que a gente também vai debater um pouquinho disso, mas primeiro só deixar aqui que
o André Shevchenko acabou publicando uma mensagem, né, uma nota, dizendo que ele, abre aspas, gostaria de falar sobre a história sobre o artigo que saiu sobre mim hoje. Eu cooperei totalmente com a polícia de Charlotte e com a MLS em investigações separadas que foram sobre o incidente e ninguém prestou charges, né? Como é que seria a melhor tradução, né? Prestou charges contra ele até o momento, e também ele foi liberado para a MLS para jogar e que ele não comentará mais sobre o assunto, fecha aspas, e a polícia não está mais investigando o caso. A polícia não abriu inquérito. Não abriu inquérito, né? A polícia fez coletou algumas informações, mas não abriu inquérito, e a MLS também já liberou ele para jogar, o que, obviamente, supostamente, indica que talvez ele não sofrerá punições, né? Pelo menos por enquanto. E também, mais uma vez voltando, no último dia de transferência, ele acabou sendo trocado para o Real Salt Lake, era uma troca direta, ele pelo Justin Meram. O Charlotte, sabendo do que estava acontecendo, ainda quis trocar o jogador, mas depois acabou não acontecendo. O Charlotte acabou recebendo o Justin Meram depois por $300 mil em game. Guima, o que dá pra gente poder tirar desse caso? E também comentar um pouquinho dessa ação do Charlotte em querer trocar o jogador, que na minha opinião é algo totalmente errado, e qual punição o Charlotte deveria sofrer, e se deve sofrer punição, né? Vamos lá, vamos por parte. Você fala do caso do André Chiniachik. Eu achei muito esquisito, e aí a gente tem que proteger a vítima, né? O fato dela ter feito o depoimento na polícia e a polícia não ter aberto o inquérito de investigação em relação ao Chiniachik. Para mim isso já é estranho, tem alguma coisa esquisita. Acho que afeta muito a imagem do jogador, a reputação do jogador, porque vai ficar sempre a dúvida, né? É a palavra de um contra a palavra do outro, mas a gente tem que assumir o lado da vítima. Pelo menos eu entendo assim. E acho ainda, é difícil dizer, eu acho que talvez má fé do clube seja algo muito forte em querer trocar o jogador, sabendo que ele passava por essa situação fora do gramado. Parece que o Charlotte estava querendo levar vantagem, né? Se livrar logo de um problema, passando esse problema para um outro clube que, por sua vez, provavelmente não sabia do background, senão não teria se interessado pela troca dos dois jogadores. Então, eu acho que o Charlotte merecia sim uma punição. Talvez, a gente sabe que a MLS ela é condescendente nesse sentido, mas talvez alguma perda de escolhas no draft, sei lá, um jogo com portões fechados, alguma coisa nesse sentido, alguma punição que servisse de exemplo até mesmo para os outros clubes em situações semelhantes, situações que pudessem ser evitadas, né? Então, pelo menos é isso que eu acho nesse caso, que ficou meio esquisito, tá muito esquisito. A postura do clube, da polícia, eu tô achando isso tudo muito estranho. Celso, qual é a sua opinião sobre? O mais esquisito pra mim é que o André tinha acabado de assinar um contrato com a equipe do Charlotte no meio de 2022 até 2025, e obviamente esse ano as coisas não estão indo bem no Charlotte, não tem sido um ano tão bom como foi o ano passado, e isso acaba causando ele a ser envolvido em mais uma troca, né? E talvez no seu terceiro clube da MLS e na sua carreira desde que foi o Rookie of the Year em 2018. Então não reflete bem no jogador, né? O fato de mais uma vez ele estar sendo envolvido numa troca e agora ainda uma questão de caráter sendo levantada sobre ele, né? Não vamos julgá-lo porque não é o nosso papel nesse momento, mas com relação ao clube, concordo. Acho que se realmente houve malícia, né, como se diz, para se desfazer de um jogador que talvez tivesse um problema como esse, um problema legal, tem que ser investigado e punido da maneira certa, né? E o fato de que o time de Utah
seria o receptor da troca. E ainda conseguiu ainda fazer o Justin Meran ir para aquela equipe. Para mim, é o mais interessante de tudo. História esquisitíssima mesmo, com uma equipe que está passando por um momento muito difícil. Né? Só lembrando que recentemente, obviamente não nas mesmas devidas proporções, mas a gente teve um caso, né, do LAFC, que ele faz uma troca com o New England por dinheiro, e o New England recebia o Ismael Tajouri-Fadi. O LAFC sabia que ele tinha uma lesão muito grande e não seria possível ele recuperar o ano. Ele não fez o disclosure, ele não contou ao New England que tinha essa lesão. A liga acabou confirmando, porém, em vez de abrir com uma negociação, uma punição, um julgamento, né, o New England acabou por pegar o Latif Blessing por um precinho muito mais abaixo do que o deveria ser. Né? Foi assim que as duas equipes resolveram esse problema, para não entrarem na parte legal, legal que eu digo judicial da MLS, da questão de punição e etc. Então, sempre que tem que ter uma troca da MLS, obviamente as duas partes têm que soltar os beans, né? Spill the beans, como dizem aqui nos Estados Unidos, e contarem o que está acontecendo com os jogadores. O Charlotte não fez isso, e tem sim que ser punido, principalmente por causa da instância tão pesada deste caso. Amigos, para a gente poder terminar o nosso podcast, eu vou pedir para vocês me darem um panorama do leste, um panorama do oeste, começando com o Celso. Fala o que você está gostando até agora, a equipe que te destaca, a equipe que você acha que está, talvez No não leste, seja né? no leste e no oeste, a equipe que talvez você esteja gostando mais, a equipe que te está desapontando. Começo com você, Celso. Bom, no leste, para mim, o Cincinnati continua, para mim, se tornando uma das melhores equipes do leste, com o técnico Pat Noonan, que eu sempre tive muita certeza que ia conseguir fazer com que aquela franquia se destacasse. E aqui estão, né, quase na liderança do leste e continuando um trabalho excelente que começaram ano passado de reformulação total. E eu acho que no futebol o técnico vale muito, entendeu? E você viu com a troca que o Cincinnati fez em 2 anos, com basicamente o mesmo plantel, adicionaram grandes peças, mas é outro resultado, né? Então, para mim, eu acho que isso vai continuar e eles, na minha opinião, estarão mais uma vez na final do leste, né? Acho que perderam, né? Pro Union, né? Como é que foi? Semifinal. Na semifinal. Mas para mim é o grande finalista desse ano. E o seu New England, né? Que está parecendo a mim está muito bem. O desapontado é o Los Angeles Galaxy, né? Tem que ser. A equipe aqui que tinha muitas, obviamente, gostaria de competir, né, diretamente com o rival dentro da cidade e dentro da conferência. Tem um dos melhores jogadores da liga em Henrique Pucci e não conseguem sair da lanterna da conferência. Uma vergonha para mim. Trouxeram o Calegari, se desfizeram do Araújo, um grande jogador, né, mas não refizeram o seu plantel e não conseguem jogar e ainda, além de tudo, tem problemas com a diretoria, né, e imagino que isso vai acabar fazendo com que o Greg Vanney saia, né, no final da temporada. Eu sempre falei, apesar de ser fã e gostar do futebol do LAFC, eu gosto de ver a rivalidade entre o LAFC e o LA Galaxy crescer e ser forte. E isso não é possível quando tem uma das equipes que estão sofrendo. Então, para mim, fica registrado que a grande desapontada até agora fica sendo o LA Galaxy para mim. E quem que te desapontou no leste? Pô, no leste é o New York Red Bulls, né? Principalmente porque o Guima, ele é primeiro que é fã, né? Vai lá, eu quero ver ele feliz. Eu sei que já vê que ele não está mais tão contente como estava no passado. Mas, seriamente, eles, pra mim, sempre apresentaram um futebol muito bom, uma defesa muito forte. E eu falei pra você, né, no começo da semana, eles sentem muita falta do Aaron Long, que parece estar em casa aqui em LA, muito feliz de ter voltado para a Califórnia. Mas eu acho que a equipe do Red Bulls sente a falta do seu capitão, sim, né? Porque ele era uma presença grande, eu acho, naquele vestiário e ficou um barco meio sem capitão. Guima, o seu destaque no leste, no oeste, também decepções, aquele panorama geral.
Ô, Lopes e Celso, o meu destaque na Conferência Leste, e que a gente havia brincado lá atrás, né, antes do início da temporada, é de fato o New England Revolution, sim. Sim, brincamos sim. É um time muito sólido, tem se portado muito sólido, pelo menos quando ele enfrenta os rivais da Conferência Leste. Ele teve problemas quando ele jogou com o LAFC. Em uma partida, inclusive, que ele começou jogando de uma forma interessante e, inexplicavelmente, ele foi cedendo No terreno. segundo tempo. Mas é um time legal de se assistir. Você tem o Carlos Gil, você tem o Gustavo Bou, né? Você tem dois laterais ofensivos, você tem uma zaga composta pelo Miolo e também pelo Petrovic, que é o melhor goleiro da liga. Então, tem sido legal de ver o Revolution comandado por uma instituição do futebol dos Estados Unidos, que é o senhor Bruce Arena, que a gente pode gostar de escolhas ou não, mas ele tem que ser respeitado. Então, é o meu destaque na Conferência Leste. A decepção no Leste, para mim, saiu um pouquinho do senso comum, né? No caso do Red Bulls, é o Toronto. Eu esperava mais do Toronto, eu esperava que o Toronto fosse brigar lá na cabeça da conferência, até mesmo pelos investimentos que ele tem, que ele fez. Se no ano passado a gente tinha desculpa de que o Bernadeschi e o Insigne chegaram na metade da temporada, esse ano não. Eles fizeram pré-temporada, o Bradley não consegue dar um padrão de jogo, o time sofre, principalmente no setor defensivo, e eles já também não estão entregando muito no ataque. Então, para mim, é a grande decepção da Conferência Leste. Se a gente for mudar de figura agora para o Oeste, a gente sabe que o Seattle iria brigar na cabeça também. Eu fico com o St. Louis. Eu jamais imaginaria que o St. Louis fosse, nessa altura do campeonato, estar na segunda posição, um ponto atrás do Seattle Sounders, e à frente do LAFC também, em que pese a situação do LAFC de ter 2 jogos a menos do que os seus 2 adversários que estão acima na tabela. Mas é interessante ver uma expansão chegar e fazer um bom trabalho como o St. Louis tem feito. E a decepção, eu vou acompanhar o Celso. O Galaxy me parece completamente perdido. Gasta muito dinheiro com Douglas Costa, que a gente pode falar que talvez seja a pior contratação de um jogador brasileiro para a liga, né? Sofre em todos os seus setores. Inclusive, desculpa te cortar, mas o Douglas Costa agora vai ficar fora de 4 a 6 semanas com uma lesão nas costas. Pois é. A RVN anunciou hoje. Além da questão física, né, ele não está entregando e ele acumula algumas atuações ridículas de chegar ao ponto do próprio torcedor vaiá-lo quando ele vai entrar em campo, né? Então isso é um vexame. O Galaxy me parece completamente sem rumo e o sucesso do LAFC, para mim, incomoda, sim, a uma das maiores franquias da MLS, né? Historicamente, sempre foi o grande da MLS. Então, não deixa de ser uma decepção tremenda a campanha do LA Galaxy nessa temporada. Rapidamente, já que você double down, eu falo do Austin também, que é outra grande decepção para mim, que foi o finalista, né, da Conferência Oeste, e esperava eles continuarem no trabalho e sempre fortes em casa, e desde que perderam no Violet, infelizmente não tem apresentado um futebol bom, e parece que Josh Wolf, técnico lá, também está walking the plank, como se diz aqui, na prancha para... Como é que fala? Não sei nem falar em português, mas essa expressão. Estão na prancha, porque o Veren e ele, não sei quem vai cair primeiro aqui no Oeste. Só para deixar os meus destaques, na Conferência Leste, eu acho que não tem como não ser o Revolution, né? Sendo líder da Sport Shield, com muitas lesões até. E do destaque negativo, eu acho que eu vou com o Charlotte, né? Acho que o Charlotte tem muito mais potencial, tem um Enzo Copetti que eu sou muito fã, e não tá indo, né? Não tá indo. E do lado oeste, o meu destaque vai também para o São Luís, mas eu gostaria de dar um destaque para o San José, que vem de anos duros,
mas eu sou muito fã do Lúcio Gonzalez, ele tá fazendo um baita de um trabalho, com as peças que tem, ele tá em quinto lugar, né? O que, na minha opinião, é muito alto, né? Pro potencial em questão de papel nesse time. E, para mim, a grande decepção é o Kansas City não ter nenhuma vitória em 10 jogos. Eu acho que é uma coisa muito grande. Teve até tá tendo um protesto da torcida, né? E até eu entrei numa discussão no Twitter essa semana, que no último jogo do Sport Kansas City teve muitos gritos de Peter Williams out, né, pedindo a cabeça do treinador, e muita gente reclamou que não se pode pedir a cabeça do treinador, que ele já entregou muito pro clube, que não sei o que. Eu sou totalmente contra. Eu acho que se ele não tá performando, você tem 10 jogos, você não venceu um, você marcou só 3 gols em 10 jogos, eu acho que tem algum problema e ele tem que sair. Eu acho que talvez seja o meu destaque negativo. Acho que é isso, né? Acho que a gente cobriu bem. Isso. Rapidamente, Lopes, antes Oi. de você move on, só queria falar do San Jose Earthquakes, porque o San Jose Earthquakes ele perdeu, né, o Natan, o brasileiro, né, e trouxe o Rodrigues, né, o zagueirão lá do Grêmio, que tem feito uma campanha excelente com o San Jose. Vamos ver ele jogar contra o LAFC esse fim de semana. Só queria deixar registrado o bom trabalho que está fazendo o Bruno Costa, brasileiro, o scout do San Jose Earthquakes. Eu tive a oportunidade de falar com um podcaster do San Jose Earthquakes essa semana sobre o grande trabalho que está fazendo até agora o Bruno, né? E revelando e trazendo brasileiros para jogar. E o Rodrigues, o zagueirão ali de Carnaúba dos Dantas, no Brasil, não sei onde é, mas Carnaúba dos Dantas, Rodrigues fazendo história, fazendo grandes atuações pelo Quakes aí no San José. Vamos ver ele esse fim de semana. Então é isso aí. E agora, amigos, para a gente poder terminar o nosso podcast, eu tinha a perguntinha da semana tradicional, mas eu mudei o formato da perguntinha essa semana. Então, eu vou falar uma frase e vocês vão ter que completar a frase. Então, complete a sentença. Estamos prontos? Estamos entendidos? Quem começa? Guima começa. Beleza. Prontos? O pensador contemporâneo Bel Marx uma vez disse, abre aspas, não vou chorar, nem vou me arrepender. Cara, eu não conheço nada do chiclete com banana do Belmax. Celso, sabe? Vou sorrir para não chorar? Não, errado. Bel Marx uma vez disse, não vou chorar, nem vou me arrepender. Foi eterno enquanto durou. Foi sincero o nosso amor, mas chegou ao fim. Nossa. Chiclete com banana. Eu tava pensando no Cartola. Um dos maiores cantores da história do nosso Brasil. Eu estou decepcionado com os meus colegas. Irmão, essa é uma pergunta difícil. Eu achei que viu um negócio beginner. Complete a frase. Sem motivos nem objetivos. Estamos vivos e só obedecemos a lei. Cara. Essa eu sei, pô. Até essa eu sei. Celso. Não? Não Gustavo sei, Guimarães, por favor. Essa Infinita Highway. Exatamente. O Celso deveria saber. O cérebro deu uma raqueteada assim, que queria lembrar, mas não lembrou na hora. Mas a versão só do Humberto Gessinger, na minha opinião, é uma versão melhor do que a versão do Engenheiros do Havaí. E como eu achei que teria mais um comentarista, eu separei mais uma aqui e quem quiser responder, responda. Vamos lá. Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim. Que foi isso? O Guima sabe dessa. O Guima sabe essa, pelo amor de Deus. Não. Sempre dou o meu jeitinho. É bravo, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Isa. Você me mandou um print escutando Isa um dia desse. Isso. Mas assim a gente termina o podcast. Muito boa noite, boa tarde, bom dia para todos vocês que estão escutando esse podcast on demand. Neste momento que eu estou decepcionado com os meus comentaristas. Eu sou Gustavo Lopes, @territorialMNS, territorialMNS.com, para você saber de tudo, mas um pouco que acontece na América do Norte.